Você provavelmente já ouviu falar da substância êxtase, mas você sabe de onde ela se originou? A história começa em 1912, quando a empresa farmacêutica Merck sintetiza a substância pela primeira vez. Mas foi em 1914 que a mesma patenteou o MDMA para ser usado como inibidor do apetite, algo que nunca aconteceu de fato. Foi na década de 70 que a droga começou a ser usada de forma recreativa, principalmente entre jovens que frequentavam festas noturnas e danceterias. Ao longo da década de 80, o êxtase já havia ganhado grande popularidade, principalmente nos Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, mesmo com sua proibição em 1977 no Reino Unido e em 1985 nos Estados Unidos. Pensando no funcionamento do êxtase, você sabe como ele age no nosso organismo? O êxtase atua no centro de produção de dopamina e de serotonina, fazendo com que seus receptores e transmissores fiquem desregulados. Em uma situação normal, a dopamina é liberada pelos transmissores, que chegam até os receptores e transmitem uma mensagem, logo regressando ao seu ponto de origem. Mas, com o consumo de êxtase, também é liberado o hormônio dopamina, porém em grandes quantidades. O neurônio inicial envia os neurotransmissores para o seguinte, assim como normalmente, mas nesse caso, o êxtase entra em ação bloqueando o sistema que os transporta, não os deixando voltar para o ponto de origem. A dopamina então fica presa na região de sinapse, hiperestimulando os receptores, transmitindo a mesma mensagem repetidas vezes. É essa hiperatividade da dopamina que provoca sensações de prazer, euforia e ansiedade que vemos em usuários de êxtase. Mas com isso, diversos sintomas podem surgir. Dentre os efeitos colaterais físicos resultantes do consumo de êxtase, destacam-se o aumento da rigidez muscular e as complicações na atividade motora dos membros superiores e inferiores. Também é comum surgirem dores lombares, náuseas e vômitos, cefaleia, redução do apetite e visual turvo. A agitação também causa insônia, grandes oscilações dos batimentos cardíacos e alteração respiratória. O uso dessa droga também compromete as funções hepáticas, deixando o fígado amolecido por conta do grau de toxicidade, e isso pode evoluir para a hepatite fulminante. A gravidade das lesões exige a necessidade de transplante de fígado e pode causar a morte. Além disso, passar muitas horas dançando ou realizar grande esforço físico provoca o aumento da temperatura corporal, e sob o efeito da droga, a pessoa não percebe essas alterações e fica exposta a grandes riscos. O quadro pode progredir para desmaios, ataque cardíaco e até mesmo óbito. Depois de todas essas informações, considere o seguinte: 6 horas de felicidade realmente valem todos esses efeitos póstumos? Eu acho que não. O êxtase não é somente prejudicial para quem utiliza, mas também para as pessoas que convivem com ele. Por exemplo, família e amigos. Aqui, nós vamos falar com a Dona Marocas, que passa por isso diariamente, pois tem uma filha que é viciada em drogas. Você pode nos contar um pouco sobre como é a sua vida e como tudo aconteceu? Então, a Júlia era uma menina tão boa, ela nunca fazia nada de errado. Eu sempre deixava ela sair nas festas, nas baladas, e ela sempre voltava tão bem, eu pensei que estava tudo bem. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer com ela, mas quando eu vi já era tarde demais, E onde sua filha tá agora? eu mandei ela para um centro de reabilitação, porque eu achei que fosse a melhor ideia para ela melhorar. Mas eu não sei como funcionam essas coisas, eu não sei o que tá acontecendo lá. Mas eu acho que é a melhor ideia, porque ela não conseguia parar, ela ficou viciada, ela não conseguia parar. Eu entendo. É complicado mesmo. Agora, nós vamos entrevistar a doutora Márcia, que já trabalhou em muitos centros de reabilitação e nos explicará um pouquinho do seu funcionamento, para que a Dona Marocas e outras famílias possam entender melhor sobre o assunto, antes de colocar seus filhos. Olá pessoal, como vocês estão? Marília, Carol, obrigada pelo convite, um prazer enorme poder contribuir. Bom, e como é que funcionam então os centros de reabilitação, né, gente? Primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês, não é tudo igual, tá? Não funciona tudo da mesma maneira, da mesma forma. Mas, quer ver uma coisa que de forma geral todas precisam ter? Uma grade de atividades. Todas vão ter. Por quê? Pensa que essa pessoa que está internada às vezes vai ficar 1 mês, às vezes vai ficar 6 meses, às vezes vai ficar 1 ano, às vezes até mais do que isso. Essa pessoa vai precisar se ocupar, né, de alguma forma ali dentro. Então, geralmente vai ter uma grade de atividades, com algumas atividades que são obrigatórias, outras nem tanto. Fato é que a pessoa vai ter
ali essa grade de atividades e com certeza com algumas atividades que são sim obrigatórias que ela vai precisar fazer. Apesar de entender, né, que dentro dos centros de reabilitação é sim um lugar de cuidado, né, é um recurso às vezes necessário e tudo mais para o tratamento de algumas pessoas, também tira um pouco a liberdade da pessoa, né? Então, quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa tá acostumada a tomar café 10h30 da manhã, mas na clínica onde ela tá, o café é servido das 7 às 8h30 e depois disso só almoço. Então, você percebe que ela perde um pouquinho dessa liberdade, né? Porque ou ela vai se ajustar a isso, né? Ou ela vai ficar, às vezes, sem, por exemplo, tomar o café da manhã, como foi o exemplo que eu dei aqui. Espero ter contribuído bastante aqui com vocês. E, de novo, se ficar alguma dúvida, estou à disposição. Um abraço e boas aulas aí para vocês. Beijo! Dessa forma, podemos concluir que utilizar o êxtase ou qualquer outro tipo de droga é algo muito prejudicial, mesmo dando uma sensação de ser algo bom. Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter.